Muitos só enxergam aquilo que é tangível aos olhos. Muitos só interpretam a linguagem verbal. Mas agora chegou a hora da revolução. Seja bem-vindo ao workshop Corpo Consciência. E aí, tudo bem? Você ainda não sabe, mas nos próximos minutos você vai começar a revolucionar os seus atendimentos. Eu tenho um objetivo muito claro nessa jornada: fazer você sair do superficial, parar de tratar os sintomas e deixar de ser um analfabeto do corpo. Nessa série de 4 aulas gratuitas você vai descobrir um método simples, rápido e preciso para desvendar traumas ocultos através do quê? Da história escrita no corpo dos seus clientes. Ou seja, você vai acessar um campo inconsciente que seus clientes e nem mesmo outros profissionais conseguem enxergar. Você vai entender a lógica de como o corpo é construído pela história de vida. E que as histórias de vida das pessoas estão escritas no corpo. Afinal, a mensagem verbal representa somente 7%, onde o cliente conta aquilo que ele vê e o profissional interpreta o que ele escuta. Já a mensagem corporal é 93% da comunicação, um campo valioso que revela os traumas, crises e experiências mais ocultas dos seus clientes. Será que você consegue imaginar o quanto isso pode potencializar os seus atendimentos? Sério, esse não é um conhecimento que você encontra em qualquer lugar. Isso tem base científica, é ciência pura, isso é único. O que você está prestes a ver nos próximos dias é a revolução no mundo dos atendimentos. É uma abordagem fora do radar do que a maioria dos profissionais enxergam nas suas abordagens. E sabe o que é melhor? Você vai ganhar conhecimento direto da fonte. Parece um exagero? Bom, se eu só tivesse o conhecimento do modelo tradicional e acadêmico, ou de outros cursos básicos de leitura corporal que são ensinados aí por pseudo-gurus que surgem de um dia para o outro como especialistas, bom, eu também ficaria desconfiado. Mas isso é totalmente diferente, porque eu compilei as principais fontes sobre o tema para entregar o melhor conteúdo possível aqui. Então, continue comigo até o final que você será levado para outra dimensão. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Quando eu conheci o Dr. Fernando de Freitas, foi uma transformação na minha vida. Eu nem pensava ainda em ser terapeuta ou ser consteladora. E quando eu conheci o profissional que era o Dr. Fernando de Freitas e que é cada dia mais, a partir daí eu comecei a visualizar as possibilidades de melhora interior, de desenvolvimento pessoal e também a possibilidade maravilhosa que foi ajudar outras pessoas. Bom, eu sou o Dr. Fernando Freitas, médico gastrocirurgião e terapeuta sistêmico, criador do Método da Consciência Sistêmica. Sou o fundador e atual presidente do IBRACS, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. E eu tenho formação internacional de 6 anos em análise bioenergética, eu sou CBT em análise bioenergética, 5 anos em formação internacional de biossíntese e mais 5 anos de formação internacional em biodinâmica. E durante esse workshop você vai assistir esta e mais 3 aulas que vão chacoalhar o mercado. Eu vou abordar temas intrigantes que vão deixar você tão empolgado a ponto de querer assistir todas as aulas de uma vez só. Mas calma, porque você precisa digerir esse conhecimento com o máximo de foco e concentração. Eu vou revelar dentro dessas 4 aulas informações extraordinárias dentro da psicoterapia corporal. A compreensão, diagnóstico e tratamento através do trabalho corporal, as camadas da leitura corporal e as 4 dimensões evolutivas do corpo. Mas antes de mergulharmos na primeira aula, eu vou te dar um aviso. Talvez você sinta coisas do tipo assim: eu não sou capaz, eu não consigo identificar o problema. Tô patinando, eu poderia estar fazendo mais pelo meu cliente. Se esse é o seu caso, então calma. Nós temos muitas coisas em comum e por muito tempo eu me senti assim. Vou te explicar. Muita gente acha que eu, Dr. Fernando, sou um ser humano especial que já nasceu assim blindado e perfeito. Isso é uma bobagem, né? E por ter sido médico, nunca senti dores, crises e traumas.
Veja bem, ninguém sabe as lágrimas que eu já derramei e as perdas que já sofri, tanto como pessoa como profissional. E sabe por quê? Porque eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo comigo e nem com os meus clientes. No fundo, eu era um cego guiando outro cego. Eu ficava onde? Na superfície, tentando entender os conflitos e traumas que eles falavam e enxergavam. Qual é o resultado? Me senti incapacitado e sem propósito. E o pior, percebi no final das contas que eu também carregava várias crises emocionais. Mas isso tudo acabou quando eu descobri o poder dessa ferramenta e passei a me instruir com a alfabetização do corpo. Os meus atendimentos simplesmente mudaram da água para o vinho, logo depois que eu aprendi essa técnica que eu estou prestes a te revelar. Os diagnósticos ficaram muito mais precisos e eu comecei a enxergar a verdadeira história dos meus clientes que estava ali, estampada no corpo deles. E eu deixei de dar ouvido aos historinhas e explicações criadas por eles para justificar seus problemas. E agora, eu quero te entregar um pouco desse conhecimento para você também conquistar esse êxito nos seus atendimentos. Eu quero te ensinar a ler a verdadeira história que o corpo revela e assim aumentar o seu nível de consciência profissional. Agora, escute atentamente, porque eu tenho 2 recados para você. Primeiro, eu quero que você aplique esse conhecimento a seu favor e sinta o poder dessa transformação olhando para o seu próprio corpo. Aí depois sim você estará apto para aplicar isso na vida dos seus clientes. Imagina conduzir seus pacientes para o caminho saudável simplesmente com as informações que eles trazem pelo corpo. Imagina fazer isso em 1, 2, 3 sessões. Não seria maravilhoso? Bom, será que você não ganharia mais segurança, eficiência e espaço no mercado? Bom, não preciso nem responder, né? Agora, sem delongas, vamos ao que interessa. Vamos para a nossa primeira aula sobre as 4 dimensões evolutivas do corpo. Bom, agora eu vou falar para você das 4 fases de evolução do corpo. Que raio de 4 fases são essas, Dr. Fernando? Exatamente. Nós temos 4 fases. Primeiro, o corpo é um grande campo de informações. Se você souber ler o corpo, você vai pegar tanta história, tanta dinâmica que é impressionante, é quase, vou colocar assim, não tem fim a quantidade de informações que ele passa. E o que é que limita? O que limita é a pessoa que está vendo. Se você não for um alfabetizado corporal, aquilo está tudo escrito e você não entende nada. É como assim, eu pego um monte de coisa escrita em chinês e não entendo nada, mas se tiver um indivíduo que sabe falar chinês, ele consegue identificar o que está acontecendo lá. E o corpo é uma linguagem que nós podemos aprender e tirar desse corpo as informações que ele passa. Então, um enorme campo de informações. E nessa história, o que acontece lá? Porque a história do indivíduo está escrito lá, a forma como esse indivíduo funciona está escrito lá. E tem muito a ver com a dinâmica de relacionamento desse indivíduo com o meio que ele vive, e não só o meio aqui fora, também com o quê? Com o passado, a história do passado, de onde ele vem. E aí vou falar das 4 fases evolutivas. Então vamos às 4 fases. As 4 fases são o seguinte. Primeira fase é a fase do DNA, então é a base genética. A segunda fase é a fase intrauterina, onde o corpo vai ganhar uma forma dentro do útero da mãe. Terceira fase, mundo da infância, é onde a criança vai passar as primeiras e importantes experiências no mundo aqui fora. E a quarta fase é o lado adulto com a criança. E para você entender melhor, primeiro eu vou falar uma coisa assim, existe algo que chama genótipo e existe algo que chama fenótipo. O que é genótipo? Genótipo é aquilo que está escrito no gene. Então, quando chega nessa primeira fase, por exemplo, quando eu olho um indivíduo, eu vou fazer uma leitura corporal dele. Se eu vejo um indivíduo que tem um traço asiático, não é uma história de vida dele? É uma história. De onde vem as raízes dele? Da Ásia. Se eu conseguir entender melhor, eu falo assim, veio do Japão, veio da China, veio da Coreia e assim por diante.
Porque os traços que essa pessoa tem mostram a origem dele. Isso é o que está escrito aonde? No DNA. Então, a história genética, eu olho o indivíduo, se ele tem uma pele negra, se ele tem um nariz que tem um formato mais aumentado nas narinas, o que acontece? Ele vem de uma história lá da África. E por que ele tem essas características, por exemplo, da narina, essa pele? Por uma coisa simples, história de vida que afetou toda essa população. Como tem muito sol, a proteção da pele protege contra o sol. E se o ambiente é muito quente, o ar já está aquecido. Se você pega, por exemplo, um indivíduo que vem lá da Finlândia, Noruega, o nariz o que é? Afilado. Ah, isso é uma coisa estética? Não, é uma necessidade de sobrevivência. Por quê? Porque o ar é gelado e precisa passar bem próximo das paredes da narina para quê? Para aquecer, senão vai dar problema aonde? No pulmão. Bom, deu para entender isso? Então, quando você começa a fazer uma avaliação corporal do indivíduo, você está vendo uma história que está escrito no genético dele, no DNA. A história de onde? Dos antepassados. E isso também ajuda muito, porque você tem noção da cultura, das dinâmicas que essa pessoa carrega, das características até corporais, a adaptação desse indivíduo, por exemplo, ao clima. Por quê? Porque a dinâmica genética dele está trazendo uma história. E aí esse é o mundo genético. E tem que tomar muito cuidado, tem gente aí que não consegue ver a parte genética. E é uma história enorme que está escrito lá. Ah, e tem uma coisa interessante, que eu já falei muito sobre isso, eu estudo muito, que é a epigenética. Você sabia que o gen também pode ter uma alteração? Então, quando você vê um indivíduo que tem uma característica genética, ele pode ter também algo que chama epigenético. O epigenético, o que é? São dinâmicas, mecanismos epigenéticos que alteram a expressão do gen. É algo assim, permite que o gen se expresse ou não. Então, nessa dinâmica da epigenética, o que é isso? Tem a ver com as histórias das gerações anteriores mais recentes. A história de vida das gerações mais recentes, em cima do que aconteceu com eles, isso também passa para as próximas gerações os mecanismos epigenéticos. E esses mecanismos epigenéticos têm a função do quê? De bloquear ou permitir que o gen se expresse. Então, quando você entende isso, você começa a ver que as experiências de vida das gerações anteriores, pais, avós, bisavós, por exemplo, afetam o formato, afetam o funcionamento do meu corpo também. Isso são dinâmicas epigenéticas. Tudo isso ainda no campo do DNA. Vamos para o segundo? O segundo é o quê? Mundo intrauterino. E aí o que acontece? Como é que forma o corpo? Você sabe, né? Tem um espermatozoide e tem um óvulo. Essência do masculino com a essência do feminino. Os dois se encontram e surge um ovo. E desse ovo o que vai acontecer? Ele começa a se multiplicar. E quando ele começa a multiplicar, o que acontece? Ele vai começar a ganhar uma forma. Ele vai começar a se diferenciar. E aí vem a embriologia. Outra ciência que, além da genética e da epigenética, também faz parte desse corpo consciência. Então o que vai acontecer? Imagina um bloco de células, chama mórula. Daqui a pouco aquilo vai ter uma divisão. Fica um pedaço aqui que a gente chama embrioblasto e uma camadinha aqui em volta e com líquido aqui dentro. Como se fosse uma bolha, né? Aqui chama trofoblasto. O que vai acontecer? O embrioblasto é onde estão as células-tronco. Células-tronco, você já conhece célula-tronco, né? É as células que dão origem a qualquer órgão que você tem no seu corpo. Daqui dá origem ao corpo inteiro. O trofoblasto vai dar origem à placenta e cordão umbilical, que vai fazer a função de nutrição do embrião. E aí o que vai acontecer com o embrioblasto? Ele vai começar a ter divisões, ele vai ter uma diferenciação. Ele vai dividir em 3 camadas. As 3 camadas são ectoderma, mesoderma e endoderma. Você sabe o que é ecto? Ecto é fora, meso é meio
endo é dentro. Então vai acontecer uma fase onde tem 3 camadas. 3 camadas. Interessante, né? A leitura corporal a gente fala muito de camada, né? Começa a camada aqui. Então vem endo, meso e ecto. Bom, Fernando, mas se é endo aqui, meso e ecto, não é dentro e fora? Sim, é dentro e fora. Então nós surgimos de 3 grandes camadas. Essas camadas, sabe o que vai fazer? Elas vão se aproximar e se unir. Então o que vai acontecer? Formam 3 tubos. Se você souber bem, você vai ver que o seu corpo, no fundo, são 3 tubos. O tubo endodérmico, que dá origem ao sistema digestivo e respiratório, ó, começa aqui e termina lá embaixo. Tubo digestivo e aparelho respiratório. Endoderma serve para quê? Captar energia. Alimento e respiração. Tem a ver com energia. Tubo endodérmico. Depois tem o tubo mesodérmico. O tubo mesodérmico, que fica entre os dois, tem a ver com ação. Então, estruturas que têm a ver com ação. Por exemplo, sistema cardiovascular, sistema osteomuscular. Então, tudo isso tem a ver com movimento. Levar energia e transformar energia em ação. Aqui é a camada mesodérmica. E aí vem uma outra camada que é de fora, que é a ectodérmica, que vai dar origem a quê? Conexão com o mundo aqui fora. Órgãos dos sentidos e sistema nervoso. Olha que interessante como dentro do mundo da mãe, esse ovo, que é uma coisa só, se transforma em 3 camadas. E essas 3 camadas se transformam nos órgãos. Isso aqui é que a gente chama de embriogênese e organogênese. Mas agora vem a surpresa. Você sabia que existe uma influência que faz com que cada uma dessas camadas funcione mais ou menos? E que essa influência é a influência do meio. É o que a gente chama de afetos intrauterinos. Por quê? Esse ovo, ele tem aqui fora um campo, como se fosse um terreno fértil. Esse terreno fértil é o mundo intrauterino, que é o mundo emocional da mãe. E dependendo do mundo emocional da mãe, vai favorecer ou atrapalhar o desenvolvimento das camadas e dos órgãos. Você já tem noção do quê? Que mundo intrauterino também molda a primeira formação do corpo, como o corpo está sendo criado. E você sabia que a hora que nasce um bebê, você olha para o bebê, dá para fazer uma leitura corporal, e aí você consegue ver o que aconteceu dentro do mundo intrauterino? Você sabia que tem pessoas que têm características mais endodérmicas, mesodérmicas e ectodérmicas? E isso dá para ver no corpo? Tá, e por que esse negócio acontece? Por quê? Porque esse ovo, ele está sendo preparado para a vida. Qual é o primeiro modelo de vida, ou o primeiro exemplo de vida? É o mundo interno da mãe. É como a mãe sente, como a mãe funciona dentro dela. Não é o que ela pensa, sabia? É o que ela sente. E esse terreno fértil, conforme vai ter mais estímulos, endo, ecto e meso, vai fazer o quê? Um funcionamento maior ou menor de cada uma dessas camadas. E isso vai influenciar onde? Na formação do corpo, no funcionamento do corpo. E aí quando o indivíduo cresce e você vê, você observa, esse indivíduo é ectodérmico, esse indivíduo é mesodérmico, esse outro é endodérmico. Leitura corporal. Quando você olha para isso, você está vendo o quê? História intrauterina. E quando você percebe isso, você está vendo o quê? Como foi a gravidez dessa pessoa lá atrás. Está escrito no corpo dele até hoje. Fernando, você está maluco, dá para ver? Dá. E outra, você vai ver características interessantes. Isso que a gente chama dos afetos que o mundo materno faz com esse bebê, com esse ovo, é o que a gente chama de afeto intrauterino. Então tem o afeto da pele fetal, que vai desenvolver o ectoderma. Tem o afeto cinético, que vai desenvolver a musculatura. E tem o terceiro, que é o afeto umbilical, que vai ser o responsável para moldar o endoderma, que são os sistemas que trazem energia. Então, quando você vê um indivíduo endodérmico, então você vê aí na imagem, ele é mais arredondado, ele vive mais para o mundo interno, ele tem mais a ver com captação de energia. Se você pegar um indivíduo mesodérmico, você vai ver que a musculatura dele está mais desenvolvida. Então você vai ver que é um indivíduo mais de ação. Endoderma tem a ver com sentir, mesoderma tem a ver com agir, e o ectodérmico. O ectodérmico geralmente ele é mais comprido e a energia é ascendente. A energia fica mais na cabeça.
Aqui tem a ver mais com o pensar. E se você observar, você está vendo o quê? Que esse estímulo afeta o corpo e o funcionamento desse corpo. Se é mais para o pensar, sentir e agir. Olha quanta coisa interessante tem aqui. Vamos para a terceira fase? A terceira fase é a infância. O que acontece na terceira fase? A criança nasce. Você vê que a história de vida dessa criança veio do DNA, veio das histórias dos antepassados que afetam a epigenética, autorizando ou bloqueando a expressão dos genes. Vê que isso aí também tem a ver com saúde e doença, né? Vai prestando atenção. No mundo intrauterino, moldando o corpo através dos afetos intrauterinos, aí a criança vai nascer. E quando ela nasce, ela sai do mundo interno da mãe e vem para o mundo externo de quem? Da mãe. É uma transição, aí começa esse período da infância. Então o que vai acontecer? Essa criança agora vai estar em contato com os estímulos externos. E a cada fase de evolução, ela vai ter o quê? Experiências de vida que vão afetar profundamente como essa criança vai aprender a lidar com o mundo aqui fora. Nesse período da infância, nós fazemos uma divisão de 3 fases: fase oral, fase anal e fase genital. E esses nomes vêm da psicanálise, outra ciência, tá? Então o que vai acontecer? Nesse período de evolução, existem características bem diferentes de evolução do indivíduo. Na fase oral, a fase oral é onde o bebê e a mãe são uma coisa só. É uma conexão extremamente profunda da mãe com o bebê. Então chamamos de fase oral, onde essa criança não tem condições, por exemplo, de sair andando por algum lugar. Essa tem uma característica mais passiva e tem alguém para cuidar. Então, nessa fase oral, essa criança tem uma dependência enorme de alguém que vai olhar para as suas necessidades, que vai ver o que está precisando e vai preenchê-las ou não. Nessa fase oral, tem 2 necessidades importantíssimas. A necessidade do corpo, então alimentação, proteger do calor, do frio e assim por diante. Então, as necessidades do corpo. Mas tem uma outra necessidade importantíssima, que é a necessidade da alma, de sentir que é amado, que pertence a um sistema, que ele tem um significado nessa vida. Isso é alimentação da alma. E esses 2 alimentos são essenciais para o desenvolvimento dessa criança. Então, nessa fase oral, é a fase da simbiose, da carência, da necessidade, que tem um cuidando do outro. E para essa criança pequenininha, esse bebê, no começo, ele nem consegue identificar que existe ele e a mãe. Parece que é uma coisa só para o bebê. Então essa é a fase de evolução, onde tem esse vínculo enorme, extremamente profundo com a mãe aqui fora. E aí vem a fase anal. Na fase anal é onde vai começar a ter a individualidade. Fernando, quando é que começa essa fase anal? E que nome esquisito, né? Não fui eu que pus os nomes, né? Esses nomes são todos da psicanálise. Na fase anal, onde a criança já tem a capacidade de caminhar. Ela tem atividade muscular e ela consegue caminhar e colocar distância e proximidade. Ela tem movimentos espontâneos ou direcionados pela mãe que está cuidando dela. Autoriza os movimentos ou não autoriza? Dá valor aos movimentos ou desqualifica os movimentos? Tudo isso aqui parece uma coisa simples, mas não é. Isso aqui vai moldando essa criança. Então essa criança, quando ela faz movimentos espontâneos, a mãe olha com carinho, com afeto, com aprovação ou desaprovação. Quando a criança começa a se afastar da mãe para explorar o mundo que a cerca, ela tem o estímulo e a aprovação da mãe ou a desqualificação e o medo. Vai cair, vai machucar, vai fazer alguma coisa, não pode. Olha, isto aqui já está moldando o indivíduo para o futuro. Isso aqui tem uma importância enorme. E nessa fase anal, basicamente tem 2 períodos. Esse primeiro período do grande significado dos movimentos,
E depois um outro período onde tem o controle dos esfíncteres. E no controle dos esfíncteres, o que acontece? A criança vai conseguir ter o controle do que sai de dentro dela. E aí fica assim, não é só controle de xixi e de cocô não, sabia? É controle dos pensamentos, das emoções, de como ela se expressa no mundo, das atitudes. Então, o que tem aqui dentro que ela coloca para fora? E que valor tudo isso é dado pelo meio. Isso está moldando o quê? A forma dessa pessoa funcionar na vida. E como ela se vê, como ela vê as atitudes que ela tem. Aqui é individualidade. Então, significa o quê? Existe eu e existe a minha mãe. Eu sei que tem dois. Só que aqui nessa característica é o quê? Um é o adulto, outro é a criança. Presta atenção nesse detalhe, isso é importante. Tem um adulto e uma criança. E como esse adulto lida com essa criança? Estimula e organiza para seguir para a vida ou segura para dar mais proteção e impedir o avanço para a aventura. Isto aqui é fundamental. E aí vem a terceira fase da infância. E nessa terceira fase da infância é a fase genital. É onde entra a figura paterna. Sabe quando é isso aqui? Em torno de 3 a 5 anos de idade. E aqui tem vários cientistas que às vezes esticam para 6, para 7, mas é em torno disso. Onde a criança começa a sair da mãe especificamente e começar a ver o pai. O pai existe. E aí vem uma fase muito importante que é a fase da identidade. Individualidade na fase anal, identidade aqui. Identidade como? Porque ele olha e vê a mãe. E aí quando ele olha para a mãe, que é o grande e mais importante referencial que todos nós temos na vida, e olha e vê a mãe que ama o pai. Tem um ser diferente. Diferente, essa palavra é importante. Tem um ser diferente. A hora que a criança vê a mãe amando um ser diferente dela, que é o pai, que no caso é o marido dela, mas aqui é o pai, essa criança começa a entender que a mãe ama pessoas diferentes dela. Então eu posso ser diferente para receber o amor da minha mãe. E aí a criança tem dois modelos, o modelo materno e o modelo paterno. Nessa fase é muito interessante que ele está saindo da relação dual, eu, minha mãe, para ter a relação com a terceira pessoa. A terceira pessoa é o diferente da mãe. A primeira é sempre igual, mãe, agora é diferente. Então, se eu for diferente da minha mãe e se eu for diferente do meu pai, eu ganho o quê? Identidade. Eu continuo sendo amado pelos dois, porque o diferente também é amado. E aqui, nessa situação, quando a criança começa a olhar para duas pessoas, ela vai observar que existe mãe e existe pai. Mãe funciona de um jeito, pai funciona do outro. Conforme aquilo vai avançando, vem o período do quê? Da sexualidade. Nessa mesma fase, a criança começa a identificar, tem coisas de meninos, tem coisas de meninas. Sexualidade, diferença, identidade genital. Aí a criança começa a olhar e ver que o que mantém esses dois unidos não é ser pai e mãe. Eles são unidos porque eles têm uma relação de casal. Então a criança começa a olhar que tem um homem e tem uma mulher. A criança começa a ver que existe um amor diferente entre eles, que no fundo é o quê? A semente da sexualidade. Então, quando a criança passa por essa fase, ela começa a ver que existem várias funções de várias pessoas. Então, aquela mulher, eu vejo a minha mãe, é esposa daquele homem, que é meu pai, ela é uma mulher e ela também é profissional, ela tem amigos, ela tem outros compromissos, ela tem projetos e assim por diante. Então, nessa fase é onde vai ganhar exatamente essa identidade. Eu vejo meu pai e minha mãe são diferentes, se amam, se integram e eu também posso ser diferente e começo a olhar para a vida e ver que eu tenho uma vida enorme para seguir pela frente, do meu jeito, sendo diferente deles e depois diferente da família, para depois lá no futuro eu poder casar com uma pessoa diferente da família e dar continuidade ao amor da família. Deu para entender isso aqui? Então são 3 fases de evolução. E algo importante são os traços de caráter. Os traços de caráter,
eles surgem por problemas que existem em cada uma dessas fases, situações de trauma, de funcionamento não tão adequado. E aqui é onde entra a análise do caráter, outra ciência, tá? Que é derivada da psicanálise, que foi criada por William Reich. E ele observou que essas etapas de evolução vão moldando o indivíduo para a vida. Então, dependendo das experiências que for passando por esse período, a pessoa vai chegar no mundo adulto com características diferentes. E aí ele começou a observar que quando tem uma dinâmica traumática nessas fases naturais de evolução, esse trauma ele vai gerar alguns mecanismos de defesa que essa criança vai usar para se proteger da dor do trauma. E por que ela se protege da dor do trauma? Porque o trauma não tem solução. Para ela não tem. A única pessoa que é capaz de resolver traumas são os adultos. E se os pais não enxergam os traumas, e frequentemente o que acontece é que os traumas dos pais vão acabar se reproduzindo nos filhos, porque nem eles enxergaram os problemas deles, é óbvio que vai ser comum esses mesmos traumas aparecerem aonde? Nas dinâmicas com os filhos. Então, o que acontece é que a dinâmica traumática vem para cá também. Então, o que acontece? A criança usa os recursos infantis para lidar com os traumas, esperando que em algum momento algum adulto venha e solucione. Se não é o adulto dos pais, adivinha qual é o adulto que vai resolver os traumas infantis? Vamos lá? Deu para imaginar? O adulto dela. Quando ela chega na próxima fase de evolução, onde o adulto, eu adulto, posso identificar os meus traumas e solucioná-los. E aí eu saio da armadilha do caráter. Eu consigo identificar o problema e solucionar. Quando eu sou criança, eu não soluciono, eu quebro o galho, eu invento historinhas, eu vejo coisas, eu crio ilusões. Para quê? Para não sofrer com a dor. Então existe uma dor, a criança não sabe o que fazer e ela começa a utilizar mecanismos para não ver a dor. Esses mecanismos vão gerar sofrimentos. Qual é a diferença do sofrimento e da dor? É que o sofrimento eu aguento, a dor não. E aí a criança vai fazendo isso. E quando ela vai fazendo essa dinâmica de proteção da dor, ela está criando o quê? Os traços de caráter. E se você for capaz de entender como esses traços de caráter vão aparecendo, você vai ter a compreensão da dor original dessa criança e desse ser. E aonde isso aparece? No corpo dessa pessoa, na forma dela sentir, pensar e agir. E isso está sendo tudo moldado no corpo. E aí tem uma dinâmica interessante que é assim, lembra, a fase oral, no fundo, também é energia. Lembra do mundo intrauterino que eu falei de energia? Então, a fase uterina, nós falamos do mundo do endoderma, que tem a ver com energia. Na fase oral é energia, a criança está lá para captar energia. Ela precisa existir para a mãe e ser nutrida. Então essa é a fase oral, eu preciso existir e ser nutrida. Problemas na existência, começa a desenvolver o traço de caráter esquizoide. Problema da nutrição tem a ver com traço de caráter oral. E na fase anal? Na fase anal, quando começa o quê? A individualidade, explorar o mundo e transformar energia em movimento. E essa transformação da energia em movimento, isso também vai afetar a forma como esse indivíduo funciona na vida, traços de caráter. Na primeira fase, é como esse movimento vai existir, ele vem de mim ou vem de alguém. Tipo, o movimento que eu faço é natural, é simples, é a melhor coisa do mundo. Alguém autoriza, alguém olha para mim e fala: Fernando, você é a coisa mais linda do mundo. Fernando, você é maravilhoso. Tudo que você faz é lindo. Tudo que você faz. Ou então, pode ter uma coisa assim: Fernando, se você fizer exatamente o que eu quero, eu te encho de amor, de carinho e de atenção. Se você fizer coisas que eu não quero, isolamento, desqualificação, não quero saber de você. E aí o que está acontecendo? Não está moldando
para onde eu direciono meus movimentos, se é que eu faço, quem comanda os meus movimentos? Vem de dentro ou são orientados para fora? Aqui nós estamos entrando no traço de caráter da psicopatia. E quando chega na segunda fase, que é a fase dos esfínteres, eu estou colocando o quê? Aquilo que eu consigo colocar para fora de mim. O controle de tudo que tem dentro de mim e vai para fora. E aí fica tudo que eu coloco de dentro de mim para fora. Isso é feio, isso fede, isso está errado, você não faz direito, olha só, isso é assim que você pensa, é assim que você sente. Se começar esse monte de desqualificação, aí nós estamos entrando aonde? No traço de caráter masoquista, ok? E quando chega na fase genital, quando essa criança, se ela tiver dois pais juntos, unidos, e forem um bom modelo, excelente. A questão é, de repente, se essa criança entra no meio da relação dos dois, essa criança, de repente, substitui o homenzinho da mamãe ou a mulherzinha do papai, aí a criança começa a entrar em jogos triangulares, jogos de dinâmicas do casal. A criança agora entrou na dinâmica de adulto. Isso vai dar problemas. Vai dar problemas aonde? Na forma como ela vai ver a sexualidade, relacionamento adulto e nas funções que existem. Que de repente assim, se a minha mãe olha para mim e fala assim: Fernando, você é a coisa mais linda do mundo, você é um homem perfeito para mim. Bom, se eu sou um homem perfeito para ela, meu pai é o quê? Aí começa uma competição minha com meu pai, porque eu sou um homem perfeito. Só que tem uma coisa, ela deita toda noite e vai transar com quem? Com meu pai. Só que eu sou o homem perfeito para ela, mas no fundo ela está com outro homem. E aí, ó, base das relações triangulares. Começa a me sentir traído por esse amor da minha mãe, que ela diz que me ama, mas no fundo ela fica pedaço comigo, outro pedaço com o outro. No futuro, se bobear, eu também. Eu digo que amo para uma pessoa, mas eu vou levar minha sexualidade para outra. Isso aqui é uma dinâmica típica de triangulação. Adivinha onde começa? Bom, deu para entender assim o início dessa história e ver que essas dinâmicas que quando aparecem no mundo adulto, você consegue entender de onde veio. Então você vê dinâmicas e formas de sentir, pensar e agir, e você vê o corpo da pessoa moldada para isso. Porque o molde do corpo ele segue um caminho que é assim: energia, função e forma. Energia, função e forma. Energia, interessante, a energia tem a ver com a fase oral, lembra de captar energia? Tem pessoas que têm mais energia, tem pessoas que não têm nada de energia, tem pessoas que têm energia e guarda, tem pessoas que têm energia e flui. Então você vai fazendo uma série de leituras dessa dinâmica. Função, movimento. E para onde direciona essa energia do movimento? Isso aí tem a ver com o quê? Fase genital. Nossa, tem coisa aqui para falar que não acaba mais, né? Mas eu vou falar agora da quarta fase, que é fundamental e poucas pessoas sabem trabalhar com isso, que é o mundo adulto e o mundo da criança. A partir do momento que eu sou adulto, eu sou capaz de olhar para a minha criança, olhar para o meu passado, as dinâmicas que eu vim, aceitar o passado do jeito que ele é, porque eu sou adulto, não é ficar revoltado. Eu queria ser loiro de 2 metros de altura com olho azul, porque se não fosse assim... Porque... Isso é a coisa mais infantil do mundo, né? O adulto, ele olha a história, faz uma reverência e aceita. E aí o que acontece? O que vai acontecer com esse adulto? Esse adulto vai identificar os traumas que essa criança passou. E vai fazer o quê? Vai ser o pai e a mãe que essa criança precisa. Hoje eu tenho que ser o pai e a mãe que a minha criança precisa. Eu posso dar para a minha criança aquilo que infelizmente os meus pais, a minha família não puderam dar. Então, o meu adulto agora vai olhar para a realidade, vai observar os traumas, vai tirar a criança dos traumas do passado e dar uma infância, um presente e um futuro mais saudável. E isso é a grande capacidade do adulto de identificar os problemas e saber o que fazer, porque o adulto tem recursos, a criança não. Os recursos que a criança tem foram os elaborados, os desenvolvidos lá na infância, principalmente pelos traumas. E hoje, como adulto, eu posso sair da armadilha do caráter, de ser sempre assim. Ai, Fernando, você não entendi, eu sou assim, eu sou sempre assim.
Sempre assim você está andando em círculo. O que é isso? Você está preso num trauma e dando volta nele. Isso aí chama traço de caráter. Sempre repetindo as mesmas histórias. Sempre fazendo a mesma coisa e dando o mesmo resultado. Aí você fala, eu sou assim. Não, você está assim, preso num trauma. Quando você vem como adulto, identifica e corta, essa energia que você usa dando volta, você usa essa energia para seguir para os próximos ciclos de vida. E isso é importantíssimo, porque o adulto vai olhar para o seu corpo e ver a sua história. Vai aceitar os seus limites, vai identificar os seus recursos e construir um mundo mais saudável. E aí o que acontece? Eu posso ver todos os traços de caráter à minha disposição. E eu, como adulto, escolho qual o traço que é o mais adequado para eu utilizar na minha vida hoje. Mas não é o traço de caráter que define o que eu vou fazer ou quem eu sou. Eu, adulto, defino. Eu, adulto, escolho qual é o mais adequado nesse momento da minha vida. É como ter um armário cheio de roupas, que eu posso escolher a roupa que eu vou colocar. Mais fria, mais para o verão e assim por diante. Traço de caráter é sempre a mesma coisa e não muda. Bom, você entendeu essas 4 fases de evolução? Então, essa foi a primeira aula e prepare, porque depois eu vou falar muito mais sobre isso. Mas isso eu vou deixar para a segunda aula. Você precisa desse embasamento e desse conhecimento que o Fernando traz para você. E se você quer fazer uma imersão na sua alma, na sua vida, no seu sistema familiar, quer promover as curas necessárias, nessa imersão pessoal mesmo, eu super indico também, porque eu tenho certeza que você vai sair tão fortalecido e tão grato que você vai promover coisas para o mundo. É algo realmente transformador e maravilhoso. Como você pôde ver, isso não é uma tática inventada ou qualquer babuzeirinha que tem por aí. Depois que você aprender isso, você vai descobrir melhor como acessar esse campo enorme de informações e mais, colocar tudo isso em prática. Você vai dar um salto absurdo na capacidade de aplicar diagnósticos rápidos, agindo nas verdadeiras raízes do problema. Você vai sair completamente do superficial e se modernizar dentro das tecnologias de atendimento. Você vai trilhar o caminho do sucesso, ter prazer de trabalhar e encontrar a sua verdadeira missão de vida. E sabe o final desse filme? Você finalmente vai se sentir realizado com propósitos pessoais e profissionais. Agora, eu preciso ser bem franco. O mercado caminha a passos largos e existe urgência. Muitas pessoas estão cansadas de profissionais que enrolam e não ajudam em nada. Portanto, se você ainda continua resistente, acredito que isso não é para você. Eu realmente preciso de profissionais capacitados, prontos para enxergar e entender o ser humano na sua profundidade. Independente da sua área de atuação, se você é psicólogo, terapeuta, coach, consultor, trabalha na comunicação e assim por diante. Ou se você lida diretamente com pessoas. Então esse é o meu manifesto. Por isso eu te convido a continuar comigo até o fim do workshop Corpo Consciência. Agora, anota aí, porque na próxima aula eu vou falar das camadas da leitura corporal. Você vai ter noção das histórias traumáticas que cada indivíduo carrega em suas fases de vida e como é possível desvendar por baixo das camadas superficiais do corpo outros traços de caráter que são muito mais importantes. Intrigante, né? Se você chegou até aqui, deve estar com a cabeça borbulhando. Se isso for verdade, peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo e me diz o que você achou, o que você aprendeu de novo e o que espera desse workshop. E isso é muito importante para mim. Eu e a minha equipe teremos o prazer de responder tudo. Agora anota aí, porque quarta-feira vai pegar fogo. Isso porque eu vou mostrar dinâmicas ocultas por trás das máscaras que revela quem realmente o indivíduo é. Você literalmente vai entender aquela história, lobo na pele de cordeiro. Então fique ligado, porque eu vou te enviar um e-mail na próxima quarta-feira avisando sobre essa aula. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Fernando Freitas CS. É isso, até a próxima, tchau!